Conta um Conto apresenta, de Clarice Lispector, Os Desastres de Sofia. Narração Marcelo Fávaro. Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha os ombros contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e romano. Eu era atraída por ele. Não por amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar, e que, ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas, até que ele dizia vermelho: "Cale-se, ou expulso a senhora da sala." Ferida, triunfante, eu respondi em desafio: "Pode me mandar?" Ele não mandava, senão estaria me obedecendo. Eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser objeto de ódio daquele homem, que, de certo modo, eu amava. Não o amava como a mulher que eu seria um dia. Amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto, com a cólera de quem ainda não foi covarde e vê um homem forte de ombros tão curvos. Ele me irritava. E de noite antes de dormir, ele me irritava. Eu tinha 9 anos e pouco, dura idade como o talo não quebrado de uma begônia. Eu o espicaçava e, ao conseguir exacerbá-lo, sentia na boca, em glória de martírio, a acidez insuportável da begônia quando é esmagada entre os dentes. E roía as unhas, exultante. De manhã, ao atravessar os portões da escola, pura como ia com o meu café com leite e a cara lavada, era um choque deparar em carne e osso com o homem que me fizera devanear por um abismal minuto antes de dormir. Em superfície de tempo fora apenas 1 minuto, mas em profundidade eram velhos séculos de escuríssima doçura. E de manhã, como se eu não tivesse contado com a existência real daquele que desencadeara meus negros sonhos de amor. E de manhã, diante do homem grande, com seu paletó curto, em choque eu era jogada na vergonha, na perplexidade e na assustadora esperança. A esperança era o meu pecado maior. E a cada dia renovava-se a mesquinha luta que eu encetara pela salvação daquele homem. Eu queria o seu bem, e em resposta ele me odiava. Contundida, eu me tornara o seu demônio e tormento, símbolo do inferno que devia ser para ele ensinar aquela turma risonha de desinteressados. Tornara-se um prazer já terrível o de não deixá-lo em paz. O jogo, como sempre, me fascinava, sem saber que eu obedecia a velhas tradições, mas com uma sabedoria com que os ruins já nascem, aqueles ruins que roem as unhas de espanto, sem saber que obedecia a uma das coisas que mais acontecem no mundo. Eu estava sendo a prostituta e ele o santo. Não, talvez não seja isso. As palavras me antecedem e ultrapassam. Elas me tentam e me modificam. E se não tomo cuidado, será tarde demais. As coisas serão ditas sem eu as ter dito. Ou pelo menos não era apenas isso. O meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios, que não posso me resignar a seguir um só fio.
O meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias. E nem sempre, nem todas, eu posso contar. Uma palavra mais verdadeira poderia, de eco em eco, fazer desabar pelo despenhadeiro as minhas altas geleiras. Assim, pois, não falarei mais no sorvedouro que havia em mim enquanto eu devaneava antes de adormecer. Senão eu mesma terminarei pensando que era apenas essa macia voragem o que me impelia para ele, esquecendo minha desesperada abnegação. Eu me tornara sua sedutora, de ver que ninguém me impusera. Era de se lamentar que tivesse caído em minhas mãos erradas, a tarefa de salvá-lo pela tentação, pois de todos os adultos e crianças daquele tempo, eu era provavelmente a menos indicada. Essa não é uma flor que se cheire, como dizia nossa empregada, mas era como se sozinha, com um alpinista paralisado pelo terror do precipício, eu, por mais inábil que fosse, não pudesse senão tentar ajudá-lo a descer. O professor tivera a falta de sorte de ter sido logo a mais imprudente quem ficara sozinha com ele nos seus ermos. Por mais arriscado que fosse o meu lado, eu era obrigada a arrastá-lo para o meu lado, pois o dele era mortal. Era o que eu fazia, como uma criança importuna puxa um grande pela aba do paletó. Ele não olhava para trás, não perguntava o que eu queria, e livrava-se de mim com um safanão. Eu continuava a puxá-lo pelo paletó, e meu único instrumento era a insistência. E disso tudo ele só percebia que eu lhe rasgava os bolsos. É verdade que nem eu mesma sabia ao certo o que eu fazia. A minha vida com o professor era invisível. Mas eu sentia que o meu papel era ruim e perigoso. Impelia-me a voracidade por uma vida real que tardava. E pior, que inábil, eu também tinha o gosto em lhe rasgar os bolsos. Só Deus perdoaria o que eu era, porque só Ele sabia do que me fizera e para que me fizera. Eu me deixava, pois ser matéria dele, ser matéria de Deus, era a minha única bondade e a fonte de um nascente misticismo. Não misticismo por Ele, mas pela matéria dele. Mas pela vida crua e cheia de prazeres, eu era uma adoradora. Aceitava a vastidão do que eu não conhecia, e ela me confiava toda, com segredos de confessionário. Seria para as escuridões da ignorância que eu seduzia o professor? E com o ardor de uma freira na cela. Freira alegre e monstruosa, ai de mim! E nem disso eu poderia me vangloriar. Na classe, todos nós éramos igualmente monstruosos e suaves, ávida matéria de Deus. Mas, se me comoviam os seus gordos ombros caídos e o seu paletózinho apertado, minhas gargalhadas só conseguiam fazer com que ele, fingindo a que custo me esquecer, mas contraído, ficasse um tanto autocontrole. A antipatia que esse homem sentia por mim era tão forte que eu me detestava. Até que meus risos foram definitivamente substituindo minha delicadeza impossível. Aprender eu não aprendia naquelas aulas. O jogo de torná-lo infeliz já me tomara demais. Suportando com a desenvoltura, a amargura, as minhas pernas compridas e os sapatos sempre cambaios, humilhada por não ser uma flor e, sobretudo, torturada por uma infância enorme que eu temia nunca chegar a um fim. Mais infeliz eu o tornava e sacudia com altivez a minha única riqueza. Os cabelos escorridos que eu planejava ficarem um dia bonitos, com permanente, e que por conta do futuro eu já exercitava sacudindo-os. Estudar eu não estudava.
Confiava na minha vadiação sempre bem-sucedida, e que também o professor, tomava como mais uma provocação da menina odiosa. Nisso ele não tinha razão. A verdade é que não me sobrava tempo para estudar. As alegrias me ocupavam. Ficar atenta me tomava dias e dias. Havia os livros de história que eu lia roendo de paixão as unhas até o sabugo. Nos meus primeiros êxtases de tristeza, refinamento que eu já descobrira. Havia meninos que eu escolhera e que não me haviam escolhido. Eu perdia horas de sofrimento porque eles eram inatingíveis, e mais outras horas de sofrimento aceitando-os com ternura, pois o homem era o meu rei da criação. Havia a esperançosa ameaça do pecado. Eu me ocupava com medo de esperar. Sem falar que estava permanentemente ocupada em querer e não querer ser o que eu era. Não me decidia por qual de mim. Toda eu é que não podia ter nascido. Era cheio de erros a corrigir. Não era para irritar o professor que eu não estudava. Só tinha tempo de crescer. O que eu fazia para todos os lados, com uma falta de graça que mais parecia o resultado de um erro de cálculo. As pernas não combinavam com os olhos, e a boca era emocionada enquanto as mãos se esgalhavam sujas, e na minha pressa eu crescia sem saber para onde. O fato de um retrato da época me revelar, ao contrário, uma menina bem plantada, selvagem e suave, com os olhos pensativos embaixo da franja pesada. E esse retrato real não me desmente, só faz revelar uma fantasmagórica estranha que eu não compreenderia se fosse a sua mãe. Só muito depois, tendo finalmente me organizado em corpo e sentindo-me fundamentalmente mais garantida, pude me aventurar e estudar um pouco. Antes, porém, eu não podia me arriscar a aprender, que não queria me disturbar. Tomava intuitivo cuidado com o que eu era, já que eu não sabia o que eu era, e com vaidade cultivava a integridade da ignorância. Foi pena o professor não ter chegado a ver aquilo em 4 anos, em que 4 anos depois, inesperadamente, eu me tornaria, aos 13 anos, de mãos limpas, banho tomado, toda composta e bonitinha. Ele me teria visto como um cromo de Natal à varanda de um sobrado. Mas em vez dele, passara embaixo um ex-amiguinho meu, gritara alto meu nome, sem perceber que eu já não era mais um moleque, e sim uma jovem digna, cujo nome não pode ser mais berrado pelas calçadas de uma cidade. Que indaguei do intruso com a maior frieza. Recebi então como resposta gritada a notícia de que o professor morrera naquela madrugada. E branca, de olhos muito abertos, eu olhara a rua vertiginosa aos meus pés, e minha compostura quebrada como a de uma boneca partida. Voltando a 4 anos, foi talvez por tudo o que eu contei, misturado e em conjunto, que escrevi a composição que o professor mandara, ponto de desenlace dessa história e começo de outras. Ou foi apenas por pressa de acabar de qualquer modo o dever para poder brincar no parque? Eu vou contar uma história, disse ele, e vocês façam a composição, mas usando as palavras de vocês. E quem for acabando não precisa esperar pela sineta, já pode ir para o recreio. E o que ele contou? Bem, um homem muito pobre sonhara que descobrira um tesouro e ficara muito rico. Acordando, arrumara sua trouxa, saíra em busca do tesouro, andara o mundo inteiro e continuava sem achar o tesouro. Cansado,
voltara para sua pobre casinha. E como não tinha o que comer, começara a plantar no seu pobre quintal. Tanto plantara, tanto colhera, tanto começara a vender, que terminara ficando muito rico. Ouve com desprezo, ostensivamente brincando com lápis, como se quisera deixar claro que suas histórias não me ludibriavam e que eu bem sabia quem ele era. Ele contara sem olhar uma vez só para mim. É que na falta de jeito de amá-lo e no gosto de persegui-lo, eu também o acossava com o olhar. A tudo o que ele dizia eu respondia com um simples olhar direto, do qual ninguém em sã consciência poderia me acusar. Era um olhar que eu tornava bem límpido e angélico, muito aberto, com o da candidez olhando para o crime. E conseguia sempre o mesmo resultado, com perturbação que ele evitava nos meus olhos, começando a gaguejar, o que me enchia de um poder que me amaldiçoava, e de piedade, o que por sua vez me irritava. Irritava-me que ele obrigasse uma porcaria de criança a compreender um homem. Eram quase 10 horas da manhã. Em breve soaria a sineta do recreio. Aquele meu colégio, alugado dentro de um dos parques da cidade, tinha o maior campo de recreio que eu já vi. E era tão bonito para mim, como seria para um esquilo ou um cavalo. Eu tinha árvores espalhadas, longas descidas e subidas e estendida a relva. Não acaba nunca. Tudo ali era longe e grande, feito para pernas compridas de menina, com um lugar para montes de tijolo e madeira, de origem ignorada, para moitas de azedas begônias que nós comíamos, para o sol e a sombra, onde as abelhas faziam mel. Lá cabia um ar livre e imenso. E tudo fora vivido por nós. Já tínhamos rolado de cada declive, intensamente cochichado atrás de cada monte de tijolo, comido de várias flores, e em todos os troncos havíamos a canivete, gravado datas, doces nomes feios e corações transpassados por flechas. Meninos e meninas ali faziam o teu mel. E eu estava no fim da composição. E o cheiro das sombras escondidas já me chamava. Apressei-me. Como eu só sabia usar minhas próprias palavras, escrever era simples. Apressava-me também o desejo de ser a primeira a atravessar a sala. O professor terminara por me isolar em quarentena na última carteira e entregar-lhe insolente a composição, demonstrando-lhe assim a minha rapidez, qualidade que me parecia essencial para viver e que eu tinha certeza o professor só podia admirar. Entreguei-lhe o caderno e ele o recebeu sem ao menos me olhar, melindrada, sem um elogio pela minha velocidade. Saí pulando para o grande parque. A história que eu transcrevera em minhas próprias palavras era igual à que ele contara. Só que naquela época eu estava começando a tirar a moral das histórias. O que se me santificava, mais tarde ameaçaria sufocar-me em rigidez. Com alguma faceirice, pois havia acrescentado as frases finais. Frases que horas depois eu li e relia para ver o que nelas haveria de tão poderoso a ponto de, enfim, ter provocado o homem de um modo como eu própria não conseguira até então. Provavelmente o que o professor quisera deixar implícito em sua história, triste, é que o trabalho árduo era o único modo de se chegar à fortuna. Mas levianamente eu construíra pela moral oposta, alguma coisa sobre o tesouro que se desfaça e que está onde menos se espera, que é só descobrir. Acho que eu falei em sujos quintais com tesouros. Já não me lembro. Não sei se foi exatamente isso. Eu não consigo imaginar com que palavras de criança eu teria exposto um sentimento simples, mas que se torna um pensamento complicado. Eu suponho que, arbitrariamente contrariando o sentido real da história, eu, de algum modo, já tenha prometido por escrito
que o ócio, mais que o trabalho, me daria as grandes recompensas gratuitas, as únicas que eu aspirava. É possível também que já então meu tema de vida fosse a irrazoável esperança, e que eu já tivesse iniciado a minha grande obstinação. Eu daria tudo o que era meu por nada, mas queria tudo o que me fosse dado por nada. Ao contrário do trabalhador da história, da composição eu sacudia dos ombros todos os deveres, e dela saía livre e pobre, com um tesouro na mão. Fui para o recreio, onde fiquei sozinha com o prêmio inútil de ter sido a primeira, ciscando a terra, esperando impaciente pelos meninos que pouco a pouco começaram a surgir da sala. E no meio das violentas brincadeiras, resolvi brincar na minha carteira, não lembro o quê, para mostrar ao caseiro do parque, meu amigo e protetor. Toda molhada de suor, vermelha de uma felicidade irrepresável, que se fosse em casa me valeria uns tapas. Voei em direção à sala de aula. Atravessei-a correndo, e tão estabanada que não vi o professor a folhear os cadernos empilhados sobre a mesa, já tendo na mão a coisa que eu fora buscar, e iniciando outra corrida de volta. Só então meu olhar tropeçou no homem. Sozinho à cátedra ele me olhava. Era a primeira vez que estávamos frente a frente, por nossa conta, e ele me olhava. Meus passos, devagarosos, quase cessaram, e pela primeira vez eu estava só com ele, sem o apoio cochichado da classe, sem a admiração que minha afoiteza provocava. Eu tentei sorrir, sentindo que o sangue me sumia do rosto, e uma gota de suor correu-me pela testa, e ele me olhava. O olhar era uma pata macia e pesada sobre mim, mas se a pata era suave, tolhia-me toda como a de um gato que sem pressa prende o rabo do gato. A gota de suor foi descendo pelo nariz e pela boca, dividindo ao meio o meu sorriso, e apenas isso, sem uma expressão no olhar, ele me olhava. Comecei a costear a parede de olhos baixos, prendendo-me toda ao meu sorriso, único traço de um rosto que já perdera os contornos. Nunca havia percebido como era comprida a sala de aula, só agora, ao lento passo do medo, eu vi o seu tamanho real. Nem a minha falta de tempo me deixara perceber até então como eram austeras e altas as paredes, e duras. Eu sentia a parede dura na palma da mão. E num pesadelo do qual o sorrir faz parte, eu mal acreditava poder alcançar o âmbito da porta, de onde eu correria, como eu correria, a me refugiar no meio dos meus iguais, às crianças, e além de me concentrar no sorriso, o meu zelo minucioso era o de não fazer barulho com os pés. E assim eu aderia à natureza íntima de um perigo do qual tudo o mais eu desconhecia. Foi num arrepio que eu me adivinhei de repente como um espelho. Eu estava num espelho, uma coisa úmida, se encostando à parede, avançando devagar na ponta dos pés e com um sorriso cada vez mais intenso. E o meu sorriso cristalizara a sala em silêncio. E mesmo os ruídos que vinham do parque escorriam pelo lado de fora do silêncio. E eu cheguei finalmente à porta, e o coração imprudente pôs-se a bater alto demais sobre o risco de acordar o gigantesco mundo que dormia. Foi quando eu ouvi meu nome. E de súbito, pregado ao chão, com a boca seca, ali eu fiquei de costas para ver, sem coragem de me voltar. A brisa que vinha pela porta acabou de secar o suor do corpo. Virei-me devagar, contendo dentro dos punhos cerrados o impulso de correr. Ao som do meu nome, a sala se deshipnotizara. E bem devagar, eu vi o professor todo inteiro,
bem devagar, vi que o professor era muito grande e muito feio, e que ele era o homem da minha vida. O novo e grande medo. Pequena, sonâmbula, sozinha, diante daquilo que era a minha fatal liberdade, finalmente me levara. O meu sorriso, tudo o que sobrara de um rosto, também se apagara. Eu era 2 pés endurecidos no chão, e um coração de tão vazio, parecia morrer de sede. E ali eu fiquei, fora do alcance do homem. Meu coração morria de sede, sim. Meu coração morria de sede. Calmo como antes de friamente matar, ele disse: chegue mais perto. Como é que um homem se vingava? Eu ia receber de volta em pleno rosto a bola de mundo que eu mesma lhe jogara e que nem por isso era-me conhecida. Ia receber de volta uma realidade que não teria existido se eu não a tivesse temerariamente adivinhado e assim lhe dado vida. Até que ponto aquele homem, monte de compacta tristeza, era também monte de fúria. Mas meu passado era agora tarde demais. Um arrependimento estoico manteve ereta a minha cabeça. Pela primeira vez a ignorância, que até então fora o meu grande guia, desamparava-me agora. Meu pai estava no trabalho. Minha mãe morrera há meses. Eu era o único eu. Pegue seu caderno, acrescentou ele. A surpresa me fez subitamente olhar. Era só isso, então? O alívio inesperado foi quase mais chocante que o meu susto anterior. Avancei um passo, estendi a mão gaguejante, mas o professor ficou imóvel e não entregou o caderno. Para minha súbita tortura, ele, sem me discitar, foi tirando lentamente os óculos. Olhou-me com os olhos nus que tinham muitos cílios. Eu nunca tinha visto seus olhos, que com inúmeras pestanas pareciam 2 baratas doces. Ele me olhava, e eu não soube como existir na frente de um homem. Disfarcei olhando o teto, o chão, as paredes, e mantinha a mão ainda estendida porque não sabia como recolhê-la. E ele me olhava, manso, curioso, com os olhos despenteados como se tivesse acordado. Iria ele me amassar com a mão inesperada? Ou exigir que eu me ajoelhasse e pedisse perdão? Meu fio de esperança era que ele não soubesse o que eu lhe tinha feito. Mas assim como eu mesma já não sabia, a verdade eu nunca soubera. Como é que lhe veio a ideia do tesouro que se desfaça? Que tesouro? Murmurei atoleimada. Ficamos nos citando em silêncio. Ah, o tesouro! Precipitei-me de repente sem mesmo entender, ansiosa por admitir qualquer falha, implorando-lhe que o meu castigo consistisse apenas em sofrer para sempre de culpa e que a tortura eterna fosse a minha única punição, mas nunca essa vida desconhecida. O tesouro que está escondido onde menos se espera, que é só descobrir. Quem lhe disse isso? O homem enlouqueceu, pensei, pois não tinha a ver o tesouro com tudo aquilo? Atônita, sem compreender, e caminhando de inesperado a inesperado, pressenti, no entanto, um terreno menos perigoso. Nas minhas corridas eu aprendera a me levantar das quedas, mesmo quando mancava, e me refiz logo. Foi a composição do tesouro. Esse então deve ter sido meu erro. Fraca, e embora pisando cuidadosa na nova e escorregadia segurança, eu, no entanto, já me levantara o bastante da minha queda para poder sacudir, numa imitação da antiga arrogância, a futura cabeleira ondulada. Ninguém, ora, respondi mancando. Eu mesmo inventei, disse trêmula, mas já começando a cintilar. Se eu ficara aliviada por alguma coisa, enfim, concreta com o que lhe dar, começava, no entanto, a me dar conta de algo muito pior. A súbita falta de raiva dele. Olhei-o intrigada, de viés,
e aos poucos desconfiadíssima. E a sua falta de raiva começara a me amedrontar. Tinha ameaças novas que eu não compreendia. Aquele olhar que não me decitava e sem cólera. Perplexa e a troco de nada, eu perdi o meu inimigo. Perdi o meu inimigo e sustento. Olhei-o surpreendida. Que é que ele queria de mim? Ele me constrangia, e o seu olhar sem raiva passara a me importunar ainda mais do que a brutalidade que eu temera. Um medo pequeno, todo frio e suado, foi me tomando. Devagar, para ele não perceber, recuei as costas até encontrar atrás delas a parede, e depois a cabeça recuou até não ter mais para onde ir, e daquela parede onde eu me engasgara toda furtivamente, olhei-o. E o meu estômago se encheu de muita água, uma água de náusea. Eu não sei contar. Eu era uma menina muito curiosa, e para minha palidez eu vi, eriçada prestes a vomitar. Embora até hoje não saiba ao certo o que eu vi, mas eu vi, eu sei que vi. Vi tão profundo quanto numa boca. De chofre eu vi o abismo do mundo. Aquilo que eu via era anônimo como uma barriga aberta para a operação dos intestinos. Eu vi uma coisa se fazendo na sua cara. O mal-estar já petrificado subia com esforço até a sua pele. E vi uma careta vagarosamente hesitando e quebrando uma crosta. Vi essa coisa que em muda catástrofe se desenraizava. Essa coisa ainda se parecia tão pouco com um sorriso, como se um fígado ou um pé tentasse sorrir. Eu não sei. Eu vi. O que eu vi? Vi tão de perto que não sei o que vi. Como se meu olho curioso se tivesse colado ao buraco da fechadura e em choque deparasse do outro lado com outro olho colado me olhando. Eu vi dentro de um olho o que era tão incompreensível como um olho. Um olho aberto com sua gelatina móvel, com suas lágrimas orgânicas. Por si mesmo o olho chora, por si mesmo o olho ri, até que o esforço do homem foi se completando todo atento, e em vitória infantil ele mostrou, pérola arrancada da barriga aberta, que estava sorrindo. Eu vi um homem com entranhas sorrindo. Vi sua apreensão extrema em não errar, sua aplicação de aluno lento, a falta de jeito como se de súbito ele se tivesse tornado canhoto. Sem entender, eu sabia que pediam de mim que eu recebesse a entrega dele e de sua barriga aberta, e que eu recebesse o seu peso de homem. E as minhas costas forçaram desesperadamente a parede, e eu recuei. Era cedo demais para eu ver tanto, era cedo demais para eu ver como nasce a vida. A vida nascendo era tão mais sangrento do que morrer. Morrer é ininterrupto, mas era matéria inerte, lentamente tentar se erguer como um grande morto-vivo. Ver a esperança me aterrorizava, ver a vida me embrulhava o estômago. Estavam pedindo demais de minha coragem, só porque eu era corajosa. Pediam minha força, só porque eu era forte, mas e eu? Gritei 10 anos depois por motivos de amor perdido. Quem virá jamais a minha fraqueza? Eu olhava surpreendida, e para sempre não soube o que eu vi. O que eu vira poderia cegar os curiosos. E então ele disse, usando pela primeira vez o sorriso que aprendera: a sua composição do tesouro está tão bonita. O tesouro que é só descobrir. Ele nada acrescentou por um momento. Perscrutou-me suave, indiscreto, tão meu íntimo como se ele fosse o meu coração. Você é uma menina muito engraçada, disse afinal. Foi a primeira vergonha real de minha vida. Abaixei os olhos, sem poder sustentar o olhar indefeso daquele homem a quem eu enganara. Sim, a minha impressão era de que, apesar da sua raiva,
ele de algum modo havia confiado em mim, e que então eu o enganara com a lorota do tesouro, e naquele tempo eu pensava que tudo o que se inventa é mentira, e somente a consciência atormentada do pecado me redimia do vício. Abaixei os olhos com vergonha. Preferia a sua cólera antiga, que me ajudara na minha luta contra mim mesma, pois coroava de insucesso os meus métodos, e talvez terminasse um dia me corrigindo, e eu não queria, era esse agradecimento, que não só era a minha pior punição, por eu não merecê-lo. Como vim encorajar minha vida errada que eu tanto temia, viver errado me atraía, eu bem quis lhe avisar que não se acha tesouro à toa, mas, olhando, desanimei. Faltava-me coragem, a coragem de desiludi-lo. Eu já me habituara a proteger a alegria dos outros, a do meu pai, por exemplo, que era mais desprevenido do que eu. Mas como me foi difícil engolir a seco essa alegria que tão irresponsavelmente eu causara. Ele parecia um mendigo que agradecesse um prato de comida sem perceber que lhe havia dado carne estragada. O sangue me subira ao rosto, agora tão quente que pensei estar com os olhos injetados, enquanto ele provavelmente de um novo engano devia pensar que eu corara de prazer ao elogio. E naquela mesma noite aquilo tudo se transformaria em incoercível crise de vômitos que manteria acesa todas as luzes da minha casa. Você, repetiu então ele lentamente, como se aos poucos estivesse admitindo com encantamento o que viera por acaso à boca. Você é uma menina muito engraçada, sabe? Você é uma doidinha. Disse usando outra vez o sorriso como um menino que dorme com sapatos novos. Ele nem ao menos sabia que ficava feio quando sorria. Confiante, deixava-me ver a sua feiura, que era a sua parte mais inocente. E tive de engolir como pude a ofensa que ele me fazia ao acreditar em mim. Tive que engolir a piedade por ele, a vergonha por mim. Tolo, pudesse eu lhe gritaria. Essa história de tesouro disfarçado foi inventada. É coisa só para menina. Eu tinha muita consciência de ser uma criança, o que explicava todos os meus graves defeitos e pusera tanta fé em um dia crescer. E aquele homem grande se deixar enganar por uma menina safadinha. Ele matava em mim, pela primeira vez, a minha fé nos adultos. Também ele, um homem, acreditava como eu nas grandes mentiras. E de repente, com o coração batendo de desilusão, não suportei um instante mais. E sem ter pegado o caderno, corri para o parque, a mão na boca como se me tivessem quebrado os dentes. E com a mão na boca, horrorizada, eu corria para nunca mais parar. A prece profunda que não é aquela que pede, a prece mais profunda é aquela que não pede mais. Eu corria muito espantada, e na minha impureza eu havia depositado a esperança da redenção dos adultos. A necessidade de acreditar na minha bondade futura fazia com que eu venerasse os grandes, que eu fizera a minha imagem. Mas há uma imagem de mim, enfim, purificada pela penitência do crescimento e, enfim, liberta da alma suja de menina. E tudo isso o professor agora destruía. E destruía meu amor por ele e por mim. E minha salvação seria impossível. Aquele homem também era eu, meu amargo ídolo que caíra ingenuamente nas artimanhas de uma criança confusa e sem candura, e que se deixara docilmente guiar pela minha diabólica inocência, com a mão apertando a boca. Eu corria pela poeira do parque, e quando enfim me dei conta de estar longe da órbita do professor, sofriei exausta a corrida, e quase a cair encostei-me em todo o meu peso no tronco de uma árvore, respirando alto, e ali fiquei ofegante de olhos fechados, sentindo na boca o amargo empoeirado do tronco, os dedos mecanicamente passando e repassando pelo duro entalhe de um coração com flecha. E de repente, apertando os olhos fechados, gemi
entendendo um pouco mais. Estaria ele querendo dizer que eu era um tesouro disfarçado? Um tesouro onde menos se espera? Oh, não, coitadinho dele, coitadinho daquele rei da criação. De tal modo precisara de quê? De que precisara ele? Que até eu me transformara em tesouro? Eu ainda tinha muito mais corrida dentro de mim. Forcei a garganta seca a recuperar o fôlego. E empurrando com raiva o tronco de árvore, recomecei a correr em direção ao fim do mundo. Mas eu ainda não divisara o fim sombreado do parque. E os meus passos foram se tornando mais vagarosos, excessivamente cansados. E eu não podia mais, talvez por cansaço, mas eu sucumbia. E eram passos cada vez mais lentos. E a folhagem das árvores se balançava lenta. E eram passos um pouco deslumbrados. E em hesitação fui parando. As árvores rodavam altas. É que uma doçura toda estranha fatigava meu coração. E intimidada eu hesitava. Estava sozinha na relva, mal em pé, sem nenhum apoio. A mão no peito cansado, como a de uma virgem anunciada. E de cansaço abaixando aquela suavidade primeira, uma cabeça finalmente humilde, que de muito longe talvez lembrasse a de uma mulher. A copa das árvores se balançava para frente e para trás. Você é uma menina muito engraçada, você é doidinha, dissera ele. Como? Era como um amor. Não, eu não era engraçada, sem nem ao menos saber. Eu era muito séria. Não, eu não era doidinha. A realidade era o meu destino. E era o que de mim doía nos outros. E por Deus, eu não era um tesouro. Mas se eu antes já havia descoberto em mim todo o ávido veneno com que se nasce e com que se rói a vida, só naquele instante de mel e flores descobria de que modo eu o curava. Quem me amasse, assim eu teria curado quem sofresse de mim. Eu era a escura ignorância com suas fomes e risos, com as pequenas mortes alimentando a minha vida inevitável. Que podia eu fazer? Eu já sabia que eu era inevitável, mas se eu não prestava, eu fora tudo o que aquele homem tivera naquele momento. E pelo menos uma vez ele teria que amar, e sem ser a ninguém, através de alguém. E só eu estivera ali, e se bem que esta fosse a sua única vantagem, tendo apenas a mim e obrigado a iniciar-se amando o ruim, ele começara pelo que poucos chegaram a alcançar. Seria fácil demais querer o limpo. Inalcançável pelo amor era o feio. Amar o impuro era a nossa mais profunda nostalgia. E através de mim, a difícil de se amar ele recebera, com grande caridade por si mesmo, aquilo de que somos feitos. Entendia eu tudo isso? Não. Eu não sei o que na hora eu entendi. Mas assim como por um instante no professor eu vira com aterrorizado fascínio o mundo. E mesmo agora ainda não sei o que eu vi. Só que para sempre, e em um segundo eu vi. Assim eu nos entendi. E nunca saberei o que eu entendi. Nunca saberei o que eu entendo. E o que quer que eu tenha entendido no parque foi com um choque de doçura, entendido pela minha ignorância. Ignorância que ali em pé, numa solidão sem dor, não menor que a das árvores, eu recuperava inteira a ignorância e a sua verdade incompreensível. Ali estava eu, a menina esperta demais, e eis que tudo o que em mim não prestava servia a Deus e aos homens. Tudo o que em mim não prestava era o meu tesouro, como uma virgem anunciada, sim, por ele me ter permitido que eu o fizesse enfim sorrir. Por isso ele me anunciara. Ele acabara de me transformar em mais do que o rei da criação. Fizera de mim a mulher do rei da criação, pois logo a mim
tão cheia de garras e sonhos, coubera arrancar do seu coração a flecha farpada. E de chofre explicava-se para que eu nascera com mão dura, e para que eu nascera sem nojo da dor. Para que te servem essas unhas longas? Para te agarranhar de morte e para arrancar os teus espinhos mortais, responde o lobo do homem. Para que te serve essa boca, essa cruel boca de fome, para te morder e para soprar a fim de que eu não te doa mais, meu amor, já que eu tenho que te doer. Eu sou o lobo inevitável, pois a vida me foi dada. Para que te servem essas mãos que ardem e prendem, para ficarmos de mãos dadas, pois eu preciso tanto, tanto, tanto. Uivaram os lobos e olharam intimidados as próprias garras antes de se aconchegarem um no outro para amar e dormir. E foi assim que no grande parque do colégio lentamente eu comecei a aprender a ser amada, suportando o sacrifício de não merecer, apenas para suavizar a dor de quem não ama. Não, esse foi somente um dos motivos. É que os outros fazem outras histórias. Em algumas, foi de meu coração que outras garras, cheias de duro amor, arrancaram a flecha farpada. E sem nojo do meu grito. Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Conta um Conto. Meu nome é Marcelo Fávaro. Estou trazendo Os Desastres de Sofia, de uma das maiores mentes da humanidade, Clarice Lispector, e que merece sim uma análise. No entanto, isso levaria a vida inteira, ok? Esse é um texto que muitas vezes é motivo de objeto de estudo de mestrado, doutorado, e a pessoa vai ficar 2 anos em cima desse texto e muitas vezes vai passar até mais tempo, porque vai ser a vida inteira lendo e relendo. E esse é o positivo, a maravilha da literatura. Se um texto logo de primeira te dá todas as oportunidades de entendimento, então ele é ruim, ele é fraco. Igual uma música que você ouve e você entende todo o sentido, e que daqui a 2 meses você já nem lembra mais que ela existe, porque ela chegou tão fácil a você, que tão fácil ela vai embora também, não vai ocupar um espaço de reflexão na sua mente. Agora, existem músicas que foram escritas há 50 anos, 40 anos, 30 anos, ou foi escrita agora, mas que ela tem um grau de complexidade, de metáfora, de paradoxos tão grande que você até hoje tenta entender o que ele queria dizer, o que ele quer de mim, que música é essa? Por exemplo, se eu pegar uma letra do Zé Ramalho, se eu pegar uma letra do Mano Brown, tem algumas passagens do Sobrevivendo no Inferno, de 97, que até hoje, 23 anos depois, eu ouvia quando era menino, e até hoje eu me pergunto, o que ele quer de mim? O que ele queria dizer naquele momento? O que o Cazuza queria dizer quando ele fala segredos de liquidificador? Porque não é possível que é apenas isso. E você está percebendo que a literatura ela traz isso também. É claro que não dá para eu chegar aqui e fazer uma análise perfeita dos Desastres de Sofia, mesmo porque ela é carregada de muitas ambiguidades, traz evidentemente alguns termos, algumas composições técnicas como paradoxos, metáforas, mas eu poderia falar, é uma menina que tem um problema com o professor e tal, né? Mas não é isso, vocês sabem que não é isso. Vai muito além disso, né? Fala da intensidade das relações, de como a gente ama e é amado, de como é a dor de ser amado também. A dor de ser amado, por quê? E é incrível que, assim, muita gente me fala, professor, eu não gosto de literatura, eu não gosto de ler, eu acho chato essas poesias e tal. Aí eu falo para você, se você gosta de poesia, ou pelo menos tenta se interessar pela poesia, é claro que num primeiro momento, você não vai entender. Tem poesia que é para ser lida a vida inteira. Aquele trecho do Shakespeare, do Ser ou Não Ser, eu leio e leio e leio, tem
mais de 20 anos que eu volto nesse texto, às vezes, para me colocar novamente em posição de dúvida. Esse é o legal da literatura. E se você tem o costume de ler e entender um texto literário, você vai entender qualquer tipo de texto. É por isso que nas universidades, Unicamp, FUVEST, eles têm no vestibular literatura. Tem poesia. Em qualquer concurso público que tenha língua portuguesa pode aparecer um poema. Por quê? Mesmo que não seja para você ser professor de português, talvez você está fazendo ali um concurso para direito ou para ser engenheiro, eles acreditam que uma pessoa que lê e entende literatura, poesia, ela vai entender qualquer coisa. Porque o conceito da poesia ele é muito complexo e realmente é um tesouro, como ele diz aqui no texto, né? Então, é preciso entender que esse texto faz alusão aos desastres de Sofia, da Condessa de Ségur, um grande sucesso na França, até os meados do século XX, ok? E é claro que essa alusão não é gratuita, né? Você vai ter que entender como ela dialoga, né, a Clarice, com esse texto dos desastres de Sofia. Tudo bem, pessoal? Então, escolhi a Clarice, porque para mim é a minha escritora preferida, a escritora mulher. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Eu não considero um dia de alegria, de comprar presente, de levar a mulher no shopping, não sei o que. Pode ocorrer isso também, não tem problema nenhum. Mas, sobretudo, é um dia de luta e de reflexão. E qualquer coisa que eu falar aqui eu vou estar errado, porque eu nunca vou saber o que realmente é ser mulher.